Salve, salve, meu querido assinante, minha querida assinante aqui da plataforma Terra Negra, Vitinho de Geografia com vocês. E hoje para trabalhar um eixo temático muito importante, recorrente no Enem, não apenas na prova de Ciências Humanas, como também na prova de Ciências da Natureza. Então, vale a pena você prestar bastante atenção nesse eixo temático. Dentro do contexto das provas de Ciências da Natureza, a gente pode trabalhar isso conectado à física, à química e à biologia. Não se esqueçam de que energia, conceitualmente, é a capacidade de realizar trabalho. Nesse caso aqui, para a geografia, nós vamos assumir esse trabalho como a capacidade produtiva de um país, como a capacidade de gerar riquezas de um país. Quanto maior o desenvolvimento econômico de uma nação, maior tende a ser o nível de consumo energético dessa mesma população. Então, ficar bem esperto em relação a isso. Na composição da matriz, ou seja, naquele gráfico de pizza famoso que a gente tem nas questões vestibulares, com quais são as matrizes da nossa energia aqui no nosso país, é muito recorrente uma confusão entre o que é a matriz energética e o que é a matriz elétrica. Veja bem, você quando vai de carro para o trabalho, você quando vai de ônibus para o estudo, você sempre pega um sistema de transporte. Logo, isso é condizente à matriz energética e não elétrica. A não ser que você tenha um Prius da Toyota, que é um carro elétrico, aí sim você vai precisar de energia elétrica para o seu deslocamento. Entretanto, a maior base do deslocamento no nosso país é o sistema fossilista, petróleo, baseado em gás. Então, fica bastante esperto com essa distinção entre o que é matriz elétrica e o que é matriz energética. Dentro desse contexto da eletricidade, ela é amplamente utilizada pela atividade industrial e pelo consumo residencial. Então, o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, demanda muita eletricidade. Uma forma de energia, mas não necessariamente eu estou falando que o consumo energético aqui dos amplos e confortáveis estúdios do Terra Negra é elevado, mas sim o consumo de energia elétrica. É importante frisar essa distinção. E aí surge a maior pegadinha dos vestibulares. O Brasil, qual seria a base de sua matriz energética? E é muito comum os alunos responderem: a base da matriz energética brasileira é a hidrelétrica. Isso é um erro clássico. A base da matriz elétrica brasileira é hidráulica. Aí sim, a maior parte da geração de eletricidade do nosso país para atender o setor industrial, para atender o setor residencial, é sim oriundo da hidrelétrica. Então, se você pegar, por exemplo, dois grandes destaques de hidrelétricas do nosso país, que seria a hidrelétrica de Itaipu, a maior usina hidrelétrica brasileira, entretanto binacional, e podemos citar também a usina hidrelétrica de Tucuruí. Tucuruí, que é a maior usina hidrelétrica 100% nacional, já que Itaipu a gente divide com o Paraguai. Beleza até aí? Massa. No mundo, o que gera eletricidade? O que a população no mundo precisa produzir, precisa explorar para gerar eletricidade? Termoelétrica a partir do carvão mineral. As termoelétricas que funcionam à base de gás ou carvão mineral são muito utilizadas no planeta Terra para a produção de eletricidade, com um destaque muito grande para o carvão. Nada gera mais eletricidade que o carvão mineral. E aí a gente quebra um outro erro clássico. Quando você acompanha os livros didáticos de Geografia e História, a gente estuda o seguinte: a primeira revolução industrial foi marcada pelo carvão mineral. A segunda revolução industrial no século XIX foi marcada pelo petróleo e gás. Opa! Então isso significa que o petróleo substituiu o carvão? Não. O carvão continua sendo extremamente importante para a economia global. Países como a China que o digam, inclusive. O carvão passa a assumir essa relevância como uma fonte de produção de eletricidade em termoelétricas. Pode vir escrito para vocês também termoelétricas sem problema, beleza? Então, no tocante à energia elétrica, nós temos principal matriz
tá? Principal componente da matriz energética elétrica brasileira, hidrelétrica. Principal componente da matriz elétrica do mundo, termoelétrica. No outro lado, componente da matriz energética que será amplamente utilizado no setor industrial, e aí você vai pensar, por exemplo, numa siderúrgica, vai pensar, por exemplo, numa metalúrgica que consome grandes quantidades de carvão, carvão mineral, um combustível fóssil. Pensa no sistema de transportes, de querosene de aviação para o setor aéreo, chegando a diesel para o sistema de transportes de um país, a base rodoviária, e chegando até a gasolina. Todos eles são derivados de petróleo, logo, combustíveis fósseis. Não apenas no mundo, como também no Brasil, nós temos uma matriz predominantemente fossilista. Um outro destaque para a gente fazer. Muito se diz sobre a matriz energética em geral do nosso país ser uma matriz mais limpa quando comparada ao restante do planeta. Não fique preocupado em decorar estatísticas. Se o seu livro didático te fala que 87% do mundo, da matriz energética mundial, depende de combustíveis fósseis, você não tem que decorar isso, até porque varia ano após ano. Vamos mudar isso para o seguinte: a maior fatia da produção de energia do planeta Terra vem dos combustíveis fósseis. Fica muito mais tranquilo, você vai ficar muito mais seguro para a prova e pode ter certeza, é impossível errar. No Brasil, um pouco mais de 50% de toda a nossa energia é oriunda dos combustíveis fósseis. Mas isso não significa que a nossa matriz energética é limpa. Isso significa que a nossa matriz energética é menos suja que o restante do planeta. Muito importante essa distinção. E chegamos aqui, nos combustíveis fósseis. A matriz energética mundial é profundamente dependente desses combustíveis. Primeira conceituação relevante aqui. O que é fóssil? Quando eu falo que algo é fóssil, é porque está fora do ciclo atual. Então, quando você queima um combustível que é fóssil, você adiciona carbono extracíclico. Você adiciona carbono na atmosfera, retira carbono da litosfera e adiciona na atmosfera. É diferente, por exemplo, se eu pegar uma árvore e queimá-la. O carbono que você lançou para a atmosfera está dentro do ciclo. O carbono da biosfera, quando vai para a atmosfera, é carbono cíclico. O carbono da rocha orgânica chamada carvão mineral, acompanha aqui no canal uma videoaula somente sobre essas rochas sedimentares, que é muito importante, tá? Quando você explora o carvão, adiciona carbono que está fora do ciclo. Legal. Então, primeira tipologia de combustível fóssil, carvão mineral. Não confunda carvão mineral com carvão vegetal. Carvão vegetal é o da sua churrasqueira, carvão mineral da atividade industrial. Carvão vegetal você faz churrasco em casa, você compra no supermercado. Carvão mineral, uma demanda industrial, da siderurgia, da metalurgia, está num outro contexto. Carvão vegetal é produzido seja pelas matas nativas, como o cerrado, ou então pela silvicultura de eucalipto, que também atende muito bem à produção de carvão vegetal. Qual que é o detalhe? Carvão vegetal é um recurso renovável. Eu queimo carvão aqui, mas eu posso produzir mais eucalipto? Posso. Logo, recurso renovável. O eucalipto cresce e consome o CO2 que está na atmosfera. Professor, e o carvão mineral? Carvão mineral não tem jeito. Você vai explorar, você vai minerar, você vai retirar, queimar, adicionar carbono extracíclico e isso é fóssil. Outro combustível fóssil, petróleo e gás natural. Um contexto de formação muito semelhante, tá? E também adicionam carbono extracíclico para a atmosfera. Por isso, combustíveis fósseis. O destaque final para a gente trabalhar aqui seria o chamado xisto betuminoso, popularmente, ou folhêlio betuminoso. Esse mesmo xisto, que produz uma série de derivados de petróleo também, é muito importante porque ele está modificando um pouco a realidade geopolítica do mundo. Vale a pena a gente trabalhar aqui depois uma videoaula só sobre a geopolítica dos combustíveis fósseis no século XXI. Isso aqui é incrível. Tradicionalmente, ao longo do século XX, o país que é o maior detentor de combustíveis fósseis, principalmente o petróleo, era a Arábia Saudita. Entretanto, se a gente for analisar hidrocarbonetos, um grande detentor de hidrocarbonetos do mundo seria o Canadá. Eles têm um recurso precioso lá chamado de areias
betuminosas. Betume te indica a presença de grande quantidade de matéria orgânica. Betume, matéria orgânica, tá? Dentro dessas áreas arenosas no Canadá. E são justamente essas tar sands que colocam o Canadá no topo das reservas de hidrocarbonetos do planeta Terra. O destaque positivo para a gente é que, diferentemente dos Estados Unidos, que ampliam o seu intento, o seu intuito de explorar o folheiro betuminoso a partir de um processo extremamente predatório ao ambiente chamado fracking ou fraturamento hidráulico, que gera uma série de prejuízos à atmosfera, o solo, a hidrosfera. O Canadá é bem reticente em relação à exploração desse tipo de recurso. Então você tem uma nação um pouco mais ponderada ambientalmente quando comparada à atual gestão do governo Trump. Então fica essa dica muito importante para vocês na aula de hoje. Matriz elétrica é diferente de matriz energética. Jamais podemos dizer que a principal componente da matriz energética brasileira são as hidrelétricas, além de trabalharmos muito bem com o conceito de combustível fóssil. Nas próximas aulas desse módulo aqui de energia, a gente vai trabalhar fonte energética por fonte energética com bastante detalhe. Um grande abraço, tchau, tchau.